E começando a revisão do capítulo 72 de Boruto. Mas antes eu quero avisá-los que como o vídeo ficou muito grande, eu decidi dividi-lo em duas partes. Em Konoha, o Shikamaru questiona o Kawaki sobre as verdadeiras intenções do amado, mas por sua vez o Kawaki, além de não fazer ideia de quais sejam, mostra toda a sua frieza em não se importar muito com o destino do amado, assumindo que ele já esteja morto, até mesmo chegando ao ponto de provocar o Shikamaru, perguntando se no fundo ele não está feliz por não ter mais que lidar com o amado, gerando um pequeno atrito entre eles, onde inclusive o Kawaki dá uma bela alfinetada no Shikamaru, debochando dele, dizendo chato e inútil, uma ótima combinação, certamente se referindo ao fato dele não ter sido de muita utilidade nos últimos acontecimentos. Até que em um determinado momento, Shikamaru recebe uma ligação do amado, que agora estava numa estação de trem nos arredores do País da Neve indo em direção a Konoha, uma viagem que segundo ele levaria uns 3 ou 4 dias. Durante a conversa, ele contextualiza o Shikamaru sobre tudo o que aconteceu anteriormente, confirmando que o Kodo perdeu a sua maior aliada, que a Ada aceitou a sua proposta, porém ele também cita o Daemon. E que agora ele também deveria estar dentro dessa proposta, já que ele não pode convidar a Ada e esperar que ela deixe o seu irmão. O que deixa o Shikamaru bem incomodado, uma vez que o amado não estava autorizado a fazer acordos por conta própria. Mas o amado retruca, dando uma resposta simplesmente épica, dizendo que o Shikamaru também não estava autorizado. Tudo dependia da Ada, quando ela decide uma coisa, eles não têm outra alternativa a não ser obedecer. E o lembrando que ele começou isso, também destacando que ele não iria querer esses irmãos como inimigos. Pois é, as patadas no Shikamaru estão rolando soltas. Continuando a conversa, o amado também revela que não teve outra escolha a não ser tirar os limitadores do Kodo, um fato que ele habilmente usa ao seu favor para tentar convencer o Shikamaru a aceitar o Daemon, argumentando que com Ada e Daemon no arsenal de Konoha, o Kodo não seria um problema, até os comparando a peças de um jogo, não deixando outra escolha ao Shikamaru a não ser aceitar. Após terminarem a ligação, a Ada se mostra bem incomodada com a forma como o amado se referiu a ela e o Daemon, e ameaça matá-lo por vingança por ter lhe dado fascínio caso as coisas não deem certo entre ela e o Kawaki, mostrando que ela ainda não deixou esse objetivo de lado no final das contas. Além disso, outro detalhe interessante neste diálogo é que mais uma vez ela é bem específica sobre o amado ter dado fascínio, o que ao meu ver corrobora com a possibilidade do Senringan ser algo natural dela e não fruto de ferramenta ninja científica. Em paralelo a isso, em Konoha, o Shikamaru convoca o Naruto e curiosamente o time 7 junto ao Kawaki para o escritório do Hokage. Prosseguindo, na casa dos Uzumakis, há um breve diálogo entre Hinata e Boruto, onde o Boruto, todo alegre e sorridente, explica que está saindo para uma missão a pedido do Shikamaru depois de todo esse tempo em que o time 7 esteve em hiato, impossibilitado de fazer missões. Certamente a razão pela qual o Shikamaru chamou o time 7. E a Hinata, para a alegria de seus fanboys que vinham pedindo isso incessantemente, como se fosse o detalhe mais relevante de toda a trama do mangá, finalmente mostra uma reação com relação ao que está acontecendo com Boruto, chorando de repente enquanto admite que sempre que ele vai a algum lugar não pode parar de pensar que dessa vez ele pode não voltar. Beleza, o mangá tem vários problemas, ritmo questionável, não dá foco à nova geração que deveria ser o foco principal, mas o grande problema, o elefante na sala, é a Hinata não ter reações a tudo que acontece com Boruto. Ok. Talvez alguns digam que a Hinata, como uma ninja, deveria entender que o Boruto corre risco em missões e não ter uma reação como essa e tal. Mas lembrem-se que a Hinata, antes de tudo, é mãe e ela não herdou a mentalidade que o Hiashi tinha. Eu até consigo ver mais a Temari não se preocupando do que ela. Também é importante lembrar que essa questão de como uma mãe ninja encara o que acontece com seus filhos em missões já foi abordada no anime, no episódio 170, onde a Sakura passou por um dilema parecido. E a iniciativa de fazer uma noite das meninas, onde a Sakura discutiu sobre suas preocupações e saiu tendo mais fé em sua filha, veio justamente da Hinata. Pode ser apenas um detalhe, mas acredito que desde lá a intenção era mostrar que a Hinata entendia o que a Sakura estava sentindo melhor do que ninguém, porque ela também passa por isso com Boruto. Porém, não diria que ela está se preocupando com Boruto por conta de tudo que aconteceu com ele até agora. Ela está reagindo ao que aconteceu no dia anterior onde o Boruto morreu, algo que não deu pra esconder completamente porque o Boruto está com uma fucking marca no peito. Tanto que durante esse diálogo o Boruto tenta acalmar a Hinata dizendo que vai ficar tudo bem porque ele morreu uma vez e está perfeitamente bem. Então ela ficou sabendo desse acontecimento específico anteriormente. Não creio que ela deva saber de metade do que está acontecendo com o Boruto. Pode até parecer meio frio e insensível, mas a melhor coisa que o Naruto pode fazer é esconder certas coisas da Hinata e da Himawari para não deixá-las preocupadas.
E eu acho bom os fãs da Hinata não ficarem mal acostumados, pois como eu já devo ter dito no passado, normalmente em Battle Shonens há poucas cenas de família e pessoas próximas se preocupando com tudo que acontece com o protagonista. Óbvio, há momentos pontuais onde isso acontece, como agora, mas não é prioridade, não é algo que veremos o tempo todo. Mesmo em Naruto, onde havia mais espaço para esse tipo de pormenor, não víamos Iruka, Tsunade, os Konoha 11 reagindo a cada perrengue que o Naruto passava. Na maioria das vezes, as reações se concentravam entre o próprio time 7. Então, sejam mais moderados em ficar exigindo reações da Hinata sempre que algo acontecer com Boruto. Seguindo com o diálogo, Boruto dá a entender que essa parece ser uma missão que só o seu time pode resolver. Então não é como se ele tivesse outra escolha, ao meu ver um detalhe que já dá uma pista sobre a real natureza dessa missão. Meu palpite é que deve ser uma missão para escoltar Amado, Eida e Daemon para a vila. Pode até parecer algo meio irresponsável, afinal o Kodo está atrás do Boruto e do Kawaki, mas faz total sentido. Boruto e Kawaki são os únicos imunes ao fascínio e os únicos que podem fazer algo contra Eida caso seja necessário. E Sarada e Mitsuki, apesar de não serem imunes, têm mentalidade para não sofrerem do efeito de se apaixonar pela Eida. É o melhor time possível para fazer uma missão assim. Não adiantaria o Shikamaru mandar um time de elite se todos acabariam como Sarada e Mitsuki na melhor das hipóteses. Por fim, o Boruto se despede da Hinata, prometendo que vai voltar para casa custe o que custar. Porém, assim que o Boruto põe o pé para fora de casa, é surpreendido por uma aparição do Momoshiki, que já chega dizendo que o que ele acabou de prometer foi uma irresponsabilidade. E respondendo ao Boruto, quando pergunta o que ele ainda estava fazendo ali se não podia mais reviver, mais uma vez o Momoshiki fala sobre o dia em que o Boruto vai perder tudo estar chegando, só que dessa vez trazendo alguns novos detalhes sobre o que supostamente vai acontecer com o Boruto, dizendo que ele vai se desesperar, perder a vontade de viver até querer escapar deste mundo, e que quando esse dia chegar vai tomar posse de seu corpo e viver a sua vida como Uzumaki Boruto. E ainda completa dizendo que ele apenas precisaria se esconder em um canto de sua mente por toda a eternidade. Só lembrando que essa situação é bem diferente do que vimos entre Ishiki e Jigen. No caso do Jigen, o Ishiki estava literalmente dentro de sua cabeça controlando suas ações, encolhido com Sukuna Hikona. Provavelmente o Jigen real esteve consciente o tempo todo sem poder fazer nada. Já no caso do Momoshiki, ele quer suprimir a consciência do Boruto. Além disso, ele também confirma que a reencarnação não será um problema, já que possuir o corpo do Boruto trará os mesmos resultados. Ou seja, como já se imaginava, o Boruto ainda não está livre da influência do Momoshiki. Ele ainda pode dominá-lo e pôr o seu plano de comer o fruto de chakra em prática eventualmente, se tornando um Otsutsuki de corpo e alma. Porém, ao que parece, dessa vez, primeiro o Momoshiki precisa quebrar o espírito do Boruto. Boruto precisa perder a vontade de viver, assim permitindo que o Momoshiki assuma o controle. Pelo menos essa é a impressão que o diálogo me passou, que de agora em diante o Momoshiki não vai poder assumir o corpo do Boruto a menos que o próprio Boruto permita. Prosseguindo, o Momoshiki continua dizendo que isso irá acontecer muito em breve e que o Boruto estava destinado a ser o seu receptáculo. Mas obviamente o Boruto não aceita esse destino e prefere morrer a se entregar. Sendo assim, o Momoshiki afirma que nunca deixará ele morrer. Nunca mais, pois ele era o seu precioso receptáculo, sua vida, e ninguém jamais poderia tê-lo. Termina o seu diálogo dizendo ao Boruto que o seu destino estava decidido e estava ansioso por isso, enquanto o próprio Boruto grita o desafiando, ameaçando fazer com que ele nunca mais emerja novamente, assumindo que o que ele disse sobre empurrar a consciência para um canto seja possível. Em geral, um diálogo interessantíssimo. Porém, acho que não ficou muito claro se o diálogo do Momoshiki sobre o Boruto perder a vontade de viver e querer escapar do mundo é algo que ele espera que aconteça por causa de alguma tragédia, que obviamente deixará o Boruto traumatizado e deprimido, ou se é algo que de fato faz parte do destino que ele viu. Um detalhe pequeno, mas que pode fazer toda a diferença para o destino que o Boruto terá daqui pra frente, pois ele pode ser tanto controlado pelo Momoshiki, quanto mostrar uma poderosa força de vontade seguindo em frente de cabeça erguida, sem fraquejar e permitir que o Momoshiki assuma o controle, apesar das adversidades. O que eu acho mais provável, visto que ao mesmo tempo que o Momoshiki quer suprimir a consciência do Boruto, o Boruto quer suprimir a dele, resistindo e aguentando como um verdadeiro ninja. Inclusive é o que mais acontece em mangás com essa dinâmica do protagonista sendo dominado por uma entidade, quase uma analogia a suprimir e superar os seus demônios internos todos os dias.
Após o Momoshiki desaparecer, o restante do time 7, Sarada e Mitsuki, chegam, só para verem o Boruto gritando, dizendo que decidirá o seu próprio destino e partindo logo em seguida, deixando os dois sem entender nada. Aliás, há um detalhe bem legal aqui que não foi traduzido na versão da Viz. Quando o Boruto pula e grita "Oiê", na versão japonesa ele está gritando "Shanaro". Por isso que a Sarada diz "essa fala é minha". Enquanto isso, a Himawari, que estava vendo a conversa entre Boruto e Hinata de longe, fala a Hinata com receio de que ela fique ainda mais preocupada, que estava pensando que se ela pudesse se tornar uma ninja, talvez pudesse ajudar o seu irmão, deixando a Hinata surpresa. Um acontecimento bem interessante que até remete ao arco atual do anime, onde a Himawari decidiu entrar na academia. A diferença é que no anime isso aconteceu bem mais cedo. Já no contexto do mangá, ela ainda é uma criança comum que aparentemente acabou de tomar essa decisão. Inclusive uma bela motivação, querer ser útil ao Boruto de alguma forma, diferente do anime onde ela decidiu ser uma ninja por puro capricho, evidenciando mais uma vez para quem não saiba ou tenha esquecido que o anime e o mangá de Boruto seguem duas continuidades diferentes, duas histórias seguindo caminhos diferentes, mas com o mesmo resultado no final. E particularmente vejo como um bom sinal, talvez ela pode estar mais presente na parte 2 do que eu imaginei, mesmo como uma espécie de apoio emocional ou suporte em alguma situação onde ela acabe sendo inesperadamente útil. Até brinquei no Twitter sugerindo uma utilidade meio louca para ela. Vai que o olho direito do Boruto no capítulo 1 não é dela. O que, parando para pensar, até faz um certo sentido. A menos que a regeneração do Momoshiki seja capaz de regenerar um olho, se assume que o Boruto perdeu o seu olho original quando recebeu a cicatriz, e aquele olho é um olho transplantado. Seria uma jogada muito boa se isso acontecesse. Ah, mas e o Jogan? Vai ver que ele se manifesta independente do globo ocular em questão, e sempre há a possibilidade dele ser só mais um elemento exclusivo do anime, light novel ou momento específico, já que até então ele não apareceu no mangá, assim como várias outras habilidades no anime ou light novel que foram completamente esquecidas no mangá, como o Raiton Haikyuu que a Sarada copiou da Buntan. Bom, eu acho que já fui longe demais. Enfim, após uma última cena do Boruto dizendo que não deixará o Momoshiki fazer o que quiser enquanto parte para a missão, o foco muda para Kodo e Bug chegando à dimensão do Jubi, onde inclusive pode-se ver que o Jubi ainda está preso pelas estacas do Jigen. Elas não desapareceram com sua morte como muitos acreditavam. É importante lembrar que as estacas do Momoshiki e as estacas do Jigen possuem efeitos diferentes. A do Jigen barra Ishiki absorve chakra e a do Momoshiki paralisa, perturbando o chakra, de forma semelhante às do Nagato. Portanto, se assume que elas sigam regras diferentes. Uma desaparece com a morte do usuário e a outra não. Em frente ao Jubi, o Kodo revela que já sabe da condição atual do Sasuke, dizendo que ele não pode mais ir até lá. Porém, agora que Boruto e Kawaki são Otsusukis, eles podem dominar o ninjutsu de tempo e espaço em pouco tempo, portanto aquele lugar não era mais seguro. Confirmando uma das suposições que eu já tinha feito capítulos atrás, de que a essa altura do campeonato, o Kodo já deveria saber qual era a atual condição de Naruto e Sasuke, algo que certamente ele descobriu através da Eida ou por outros meios. Creio que por outros meios, pois ele já se considerava superior a Naruto e Sasuke individualmente há muito tempo antes de tirar os limitadores. E também o que ele fala sobre Boruto e Kawaki não serem capazes de dominar completamente o ninjutsu de tempo e espaço é um detalhe importante que justifica o motivo de Konoha não ter feito nada até agora quanto ao Jubi desde a luta contra o Ishiki, mesmo com Boruto à disposição. O que corrobora com a justificativa dada no episódio 220 do anime, onde é dito que o teleporte do Boruto ainda não é confiável. Seguindo com o diálogo, o Bug esculacha o Kodo jogando toda a humilhação pela qual ele passou até agora em sua cara, gerando uma cena até que bem engraçada, com o Kodo pedindo para que o Bug tenha mais consideração com seu coração partido e use palavras amigáveis. O que faz o Bug se perguntar como ele pode estar tão tranquilo em uma situação como essa. E por sua vez o Kodo apenas responde que as coisas estão realmente bem, e assim põe o seu plano em prática, começando por ajustar o Jubi para um tamanho mais manejável, adaptável, jogando marcas de garra que começam a se espalhar o envolvendo quase que completamente. Um feito que, segundo o próprio Kodo, só é possível agora que ele está restaurado. Ou seja, a retirada dos limitadores não apenas aumentaram seus status básicos, força, velocidade e tal, como também aumentaram o uso das marcas de garra, que antes tinham um limite. Até que em um determinado momento o Bug observa que começam a sair pontas, espinhos das marcas de garra, ao mesmo tempo que o corpo do Jubi vai diminuindo.
E o Kodo explica que o Jubi, por natureza, é uma massa gigante de chakra, e o que ele estava fazendo era basicamente dividir o Jubi como se divide uma argila de modelagem. Após isso, os espinhos começam a cair, e deles surgem seres humanoides, com um design que lembra muito Frieza, porém com detalhes que remetem às marcas de garra. E chegando ao final do capítulo, o Kodo faz uma demonstração do que esses novos Minions do Jubi, entre aspas, são capazes de fazer, mostrando que eles podem se locomover através das marcas de garra. E por fim pergunta ao Bug se não acha que eles são pequenos e práticos enquanto teleporta o seu olho e termina a frase falando através de um deles. Um detalhe que nem eu reparei da primeira vez que li o capítulo. E sim, eu sei que muita gente torceu o nariz para esses Minions do Jubi. Ah, como assim? Que sem criatividade, só estão reciclando o conceito de Zetsus, são Zetsus 2.0 e blá 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 blá. Pessoalmente, sou mais fã do Kodo indo atrás de aliados com mais personalidade. Quem sabe isso ainda aconteça, mas eu não tenho nenhum problema com os Minions do Jubi em si. Só com esse design like Frieza deles. De qualquer forma, é um conceito que já foi usado na obra original. E eu até tenho uma teoria sobre o que exatamente o Kodo está fazendo aqui, como ele consegue criar esses Minions, mas esse é um assunto para as considerações finais. Agora, indo para as considerações finais, a princípio, esse foi um capítulo onde tecnicamente não aconteceu muita coisa, foi um típico capítulo de transição de começo de volume focado essencialmente em diálogo e em preparar o terreno para os próximos eventos, porém, em geral, diria que foi um capítulo que realmente se destacou em ter acontecimentos que abrem uma gama enorme de novas possibilidades, dando um gancho para o que parece ser um possível novo arco. Acho que desde o capítulo 56, quando a Ada foi introduzida, não temos um capítulo assim. Um daqueles capítulos que dá um giro de 180 graus na história, mudando praticamente tudo o que se imaginava anteriormente. Percebo que até ajudou a reacender o hype de muita gente no mangá em um momento com poucas novidades. Um capítulo que estávamos precisando e acho que valeu os 2 meses de espera. Pelo menos dessa vez, diferente do capítulo passado, foi a melhor quebra de expectativa possível, porque dá esperança que o banho de água fria que muitos tomaram nos últimos capítulos, esperando uma invasão a Konoha e o Kodo agindo como um vilão digno, seja compensado. Além disso, foi tudo muito bem amarrado, apesar do foco nos diálogos, o capítulo teve um ritmo bem fluido, a leitura não ficou cansativa e não houve acontecimentos ou diálogos que eu chamaria de desnecessários ou deslocados, mesmo entre os que repetem alguma informação que já sabemos. Cada acontecimento e diálogo teve o seu valor. Seja em mostrar como cada personagem está lidando com a situação, dar informações e aumentar o clima de tensão. Confesso que está sendo muito interessante ver o impacto que o Shikamaru está tendo na trama até agora, e essa tensão entre ele e o amado. Eu esperava que ele fosse nada mais do que um figurante, um ruído de fundo, ocasionalmente expressando alguma dúvida ou ideias, sem fazer muito, mas claramente não é o caso aqui. Eu sinto que o Shikamaru é o único personagem capaz de enfrentar o amado estrategicamente. Ambos podem analisar a situação rapidamente e tomar decisões de acordo. A melhor aposta do Shikamaru era tentar acabar com a aliança entre Kodo e Ada, e ele foi lá e fez. Foi capaz de semear a semente da discórdia, se aproveitando do objetivo da Ada e oferecendo uma aliança. E embora não seja a opção com os melhores benefícios a curto prazo, quem sabe qual será o efeito a longo prazo, especialmente se a trama escalonar para os Otsutskis ou uma possível traição do amado. Assim como o amado disse, ele faz a melhor escolha com base nas informações disponíveis e está preparado para aceitar as consequências dessas escolhas. Por essas e outras que eu tenho minhas dúvidas se o Shikamaru pode acabar morrendo tão cedo quanto muitos imaginam, apesar das flags de morte que ele vem recebendo, e de fato será a opção mais provável para um personagem da antiga geração morrendo antes do time skip. Eu aposto que ele deve ter algum plano envolvendo essa tal missão que só o time 7 pode executar. Talvez até mesmo fazendo uso da personalidade e da indiferença que o Kawaki tem em relação ao amado ao seu favor. Quem sabe o mandando secretamente para eliminar Ada Daemon e o próprio amado. Bom, então é isso, terminando aqui a primeira parte da revisão. A segunda parte, que dá continuação às considerações finais, estará em alguma parte do vídeo e em um link na descrição. Nos vemos lá.